Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma viagem fascinante pela história do protestantismo no Brasil. É um percurso que começa lá em 1557 e nos traz até o ano de 2010, para a gente entender como a fé evangélica cresceu e se transformou de maneiras surpreendentes por aqui. E olha, a base para essa nossa análise de hoje é o trabalho do Silvano. Ele é bacharel em teologia, licenciado em filosofia e pós-graduado em ciências da religião, o que garante uma profundidade acadêmica muito sólida para o que a gente vai ver. Antes da gente começar, um aviso importante. Essa apresentação tem um propósito puramente didático e educacional. O conteúdo foi gerado com auxílio de inteligência artificial e, embora a gente tenha buscado a máxima precisão, podem ocorrer imprecisões. Desde já pedimos desculpas por qualquer erro que possa ter passado, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a história da igreja evangélica no Brasil, nossa, tá longe de ser uma linha reta. Como essa imagem da árvore da fé mostra muito bem, ela é na verdade uma sucessão complexa de movimentos, de avivamentos e de cisões. O que a gente vai fazer hoje é traçar essa jornada, de uma fé estrangeira para uma das maiores forças sociais do país. E para a gente conseguir navegar por essa história toda, nós vamos dividir nosso percurso em 5 grandes momentos. Vamos começar pela origem e o estabelecimento, depois vamos mergulhar nas intensas ondas pentecostais, olhar para um período de autonomia e renovação, analisar a diversificação mais recente e, no final, a gente junta todas as peças desse grande mosaico. Então, vamos começar pelo começo, claro. Nossa primeira parada é na Gênese e no estabelecimento, lá de 1557 até 1900. Aqui, a gente vai explorar as primeiras tentativas, muitas vezes difíceis, de plantar o protestantismo em solo brasileiro, desde a resistência inicial até finalmente conseguir criar raízes permanentes. Pois é, as primeiras sementes do protestantismo foram lançadas bem cedo, ainda lá no século XVI. Imaginem só, em 1557, missionários huguenotes franceses celebraram que foi o primeiro culto protestante de todas as Américas, e foi aqui, no Rio de Janeiro. Um pouco depois, em 1630, durante o Brasil holandês, foi fundada em Recife a primeira igreja oficial, a Reformada Holandesa. Mas foi mesmo no século XIX que a coisa começou a tomar corpo, sabe? O protestantismo fincou raízes de verdade. Este mapa aqui mostra a chegada das chamadas denominações históricas. A gente tem a Igreja Congregacional em 1855, com o Robert Colley, lá no Rio, a Presbiteriana em 1859, fundada pelo Ashbel Green Simonton, e logo depois chegam as igrejas Metodista e Batista, consolidando de vez essa presença no país. E agora, a gente dá um salto para o século XX para entrar num capítulo que, olha, mudou tudo. Vamos falar das ondas pentecostais, de 1910 a 1990. Esse período marca uma era completamente nova, uma força transformadora que redefiniu o cenário religioso brasileiro com uma velocidade impressionante. A primeira onda pentecostal desembarca em 1910, com a Congregação Cristã no Brasil. E logo em seguida, em 1911, a Assembleia de Deus. O grande diferencial aqui era a ênfase na pneumatologia, ou seja, na ação direta e palpável do Espírito Santo. O momento que simboliza isso muito bem é o batismo no Espírito Santo de Celina Albuquerque, em 18 de junho de 1911. Foi um verdadeiro marco. Aí, a partir dos anos 50, chega a segunda onda, que foi marcada pela evangelização em massa e um foco muito forte na cura divina. Igrejas como a do Evangelho Quadrangular, com suas famosas tendas da cura, e a O Brasil para Cristo ganham um destaque enorme. E o ponto crucial aqui foi a transição para uma liderança totalmente nacional, com figuras como Manuel de Melo à frente. Então, em 1977, começa o que a gente conhece como a terceira onda, o neopentecostalismo. Esse movimento trouxe com ele a teologia da prosperidade e uma presença maciça, fortíssima na mídia. É nesse contexto que nascem gigantes como a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo bispo Edir Macedo, e outras que se tornariam muito influentes, como a Sara Nossa Terra. Ok, agora a gente vai fazer uma pequena pausa na cronologia das ondas para observar um movimento que acontecia ao mesmo tempo, em paralelo, e que também foi fundamental. Entre 1930 e 1970, a gente teve processos internos de busca por autonomia nacional e de renovação espiritual. E o ponto central aqui, que é super interessante, é essa transição de liderança. A gente vê um movimento muito claro da liderança missionária, que era estrangeira, para uma liderança nacional. Um grande marco disso foi em 1930, quando a Igreja Metodista nomeou seu primeiro bispo brasileiro.
Essa busca por autonomia, que reflete um sentimento nacionalista da época, se espalhou por várias denominações. Pois é, nos anos 60 e 70, a gente vê a influência pentecostal começando a, digamos, borbulhar dentro das denominações históricas. A aceitação de dons carismáticos, como falar em línguas, gerou muitos debates e até mesmo cisões. Isso deu origem aos chamados movimentos renovados, como a Convenção Batista Nacional e a Igreja Metodista Wesleyana, que buscaram unir a tradição com essa nova vivência carismática. E com isso, a gente chega ao período mais recente da nossa análise, a era da diversificação contemporânea e da segmentação, de 1990 a 2010. Esse é o momento da fragmentação, da criação de novas expressões evangélicas para públicos cada vez mais específicos, cada vez mais de nicho. E o que a gente vê nesse período é uma verdadeira explosão de igrejas com focos muito, mas muito distintos. Por um lado, temos a Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada por Valdomiro Santiago, com uma ênfase enorme em milagres visuais. Em total contraste surge a Bola de Neve Church, com uma estética jovem voltada para o surf e a cultura urbana, e como um contraponto a tudo isso, vemos a criação da Igreja Puritana Reformada, que busca um retorno rigoroso à teologia clássica. Bom, depois de toda essa jornada, chegamos ao momento de juntar as peças. Vamos fazer uma síntese desse grande mosaico evangélico. O objetivo aqui é organizar essas informações e dar um quadro bem claro para a gente entender as diferentes vertentes do protestantismo brasileiro hoje. Essa tabela aqui ajuda a gente a organizar as ideias de uma forma bem clara. Veja só, as vertentes históricas, como a presbiteriana e a batista, têm sua ênfase na Bíblia e na liturgia. Já os pentecostais clássicos, como a Assembleia de Deus, focam no batismo no Espírito Santo. Os deuteropentecostais, da segunda onda, dão ênfase à cura divina. Os neopentecostais, a prosperidade e a batalha espiritual. E, por fim, os para-eclesiásticos ou renovados, que focam na renovação carismática. E essa imagem aqui é fantástica porque ela resume a evolução do perfil do líder. A gente começa com um missionário do século XIX, que era um educador ou um fundador, como foi o caso do Simonton. Depois, a gente passa para o pastor nacional, um grande orador, um organizador, como Manuel de Melo. E, finalmente, chegamos à figura do apóstolo midiático atual, que muitas vezes age como um empreendedor, um CEO, como Edir Macedo. É uma transição bem nítida da missão para a instituição. Então, qual é a grande conclusão de tudo isso? O ponto central é que o protestantismo brasileiro passou por uma transformação, assim, radical. De uma fé marginalizada, de imigrantes, lá em 1557, se tornou um dos pilares culturais do Brasil moderno. A grande lição é que não existe a igreja evangélica, mas sim um ecossistema vibrante, um mosaico que está sempre em reforma e com um fervor missionário contínuo. Fica a pergunta: qual será a próxima onda a transformar esse cenário? Olha, se essa nossa conversa de hoje foi útil, se ajudou a esclarecer um pouco esse panorama complexo, considere curtir, comentar e se inscrever no canal. E, claro, compartilhe com outras pessoas que também possam se interessar pelo assunto. O seu apoio é o que nos ajuda a continuar. E para quem tiver curiosidade e quiser se aprofundar ainda mais no assunto, aqui estão as referências bibliográficas que usamos como base. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela história do protestantismo no Brasil.